Olá, tudo bem você de casa? No Momento Saúde de hoje, nós vamos conversar com a nutricionista Letícia Denadai Marcon. Nós vamos fazer aquele bate-papo descontraído, falando tudo sobre uma alimentação saudável, né? E você tem uma alimentação saudável no seu dia a dia? Vamos falar tudo hoje no Momento Saúde. Antes de mais nada, Letícia, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, tá? Aqui na TV Caravelas, no Momento Saúde, e que as portas estarão sempre abertas para você, tá? E muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Renato, pelo convite. Acho bacana, acho muito importante a gente poder estar tendo um espaço para falar sobre alimentação, sobre nutrição, que as pessoas estão tão carentes e necessitadas desse tipo de informação que ajuda na qualidade de vida. E nesse tema, né, tão interessante e importante para termos uma vida saudável, não poderia ser em outro local, né? Num restaurante, né, Letícia? Sim. A Letícia formou na UFOP, né? Sim. Vamos lá. Eu sou formada, graduada em nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto. Fiz meu mestrado também na UFOP e realizei o meu doutorado na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, e tenho especialização em nutrição e oncologia. E eu gostaria de agradecer também ao Cristiano e a Inajara, são dono desse restaurante maravilhoso, Restaurante Madureira, aqui em Teixeiras, Minas Gerais. Muito obrigado mesmo por ter cedido esse espaço para a gente. Então, vamos começar aí. Então, assim, desde pequeno, quando a gente nasce, a gente já tem uma alimentação saudável, né? O bebê... O bebê sim, né, Renato? O bebê, ele, de preferência, a gente quer o quê? Que ele mame o leite materno ou alguma fórmula que seja nutricionalmente completa, né? Então, para ele, essa nutrição é o suficiente e ele está sendo bem alimentado, né? Conforme a criança vai crescendo, ela vai começando a lidar com os alimentos. Então, ela vai começando a experimentar as frutinhas, as verduras, os vegetais. Para amamentação somente, geralmente eles falam até 6 meses de idade. Isso, é recomendado o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. É o recomendado. Porém, a gente sabe que algumas mães não conseguem, né, por diversos motivos, e acabam não conseguindo, né, ter a produção do leite, e elas acabam também introduzindo os alimentos, né, um pouco antes dessa idade, tá? No caso, seria o leite em pó já apropriado? Aí seriam fórmulas mesmo, fórmulas nutricionais infantis que são direcionadas para cada faixa etária, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 3 anos e aí por diante, né? Sempre associado, então, a partir dos 6 meses, à alimentação complementar, que é a alimentação que a gente fala de introdução alimentar nessa criança. Sim. E tem criança que consegue, tem mãe, né, que consegue amamentar durante 6 meses e até mais, né? Sim, isso é ótimo. Mas após aí, no caso, uma criança saudável que consegue estar amamentando, né, ela com quanto tempo assim, ela já pode, a partir de 6 meses, ela já pode implementar, né, mais algum alimento além do leite materno? Com certeza. Após os 6 meses, a gente, né, vai conversar com essa mãe para que ela possa estar associando o aleitamento materno ou o uso de fórmula com a alimentação que a gente tem no nosso dia a dia, né, que são os alimentos, as frutas, as verduras, os legumes, o arrozinho, o feijãozinho, a carninha, o ovinho. Então, a gente começa a introduzir isso na criança. Sim. E agora aquela mãe que tem dificuldade ou às vezes não tem uma produção de leite adequado, né, suficiente, ou então o bebê não consegue estar amamentando, aí igual você falou, aí precisa de um acompanhamento para questão nutricional. Sim, uma orientação tanto do pediatra, que precisa acompanhar essa criança, quanto do nutricionista,
para orientar a fórmula adequada, a quantidade adequada de fórmula também. E tendo também. um acompanhamento constante, né? Com a nutricionista, pediatra. Acompanhamento com esses profissionais para avaliar ganho de peso, né? Se aquela fórmula está sendo suficiente para a criança, ou se ela precisa de outra, ou se a gente precisa estar incrementando na alimentação mesmo para que ela tenha ganho de peso, né? Sim. E a alimentação, uma alimentação saudável, né? Para criança, não bebês, criança mais de idade, com acima de 5 anos, tem uma faixa etária assim de diferença na alimentação saudável, ou a criança também pode ter a mesma alimentação saudável que um adulto, que um jovem? Como que é? Então, a alimentação na criança, a gente fala assim que a gente sempre tem que ter um olhar especial. Por quê? É a partir da infância que ela adquire os hábitos alimentares. Então, eu não posso chegar e oferecer tudo, né, que o adulto tem à disposição. Às vezes, ele tem uma facilidade de consumir mais alimentos processados, né, biscoitinho de pacote, né, coisas congeladas, prontas. A criança, a gente fica mais atenta nessa parte para poder, para fazer com que ela consuma alimentos de preferência in natura. O que é alimentos in natura? São os alimentos que não passaram por processamento, não são os de pacotinho, né, que estão embalados. Então a gente a gente tenta orientar essa mãe, esse pai, né, que durante a primeira infância, né, até os 3 aninhos de idade, até os 5 anos ou até os 10 anos de idade, eles estão adquirindo hábitos alimentares. Então é muito importante a gente evitar estar oferecendo doces, né, que as crianças são muito atraídas, né? A criação dos pais e o hábito de alimentação, isso conta muito, né? Demais. Porque tem criança que já tem uma criação que tem hábitos alimentares mais saudáveis, e tem outras que... A gente fala que a criança é o reflexo do que ela vê, do que ela vive, né? Então, se os pais têm uma alimentação que não é muito adequada, né, digamos assim, ela vai começar a fazer o mesmo. Então, a gente começa em casa, o exemplo vem de casa. Sim. Né? Os pais consumindo alimentos que fazem bem, a criança também vai querer consumir esse tipo de alimento. Muito bem. E... a gente vê na rua, as pessoas às vezes não conseguem diferenciar o regime com a dieta, né? Diz, eu estou fazendo regime, eu estou fazendo dieta, tal. Então eu queria que você explicasse, Letícia, um pouco, de uma maneira mais clara para o pessoal de casa entender, a diferença do regime com a dieta. Tá. Regime, gente, a gente acaba às vezes até falando no nosso dia a dia, eu vou fazer um regime porque eu preciso emagrecer, né? E acontece que quando a gente às vezes faz da própria cabeça alguma modificação alimentar, né, voltada às vezes para uma perda de peso, né, ou para ganhar peso, massa muscular, a gente pode estar fazendo algo que não está adequado e que pode até fazer mal para a gente, né? A gente pode entrar numa desnutrição, né, falta de nutrientes. Então, como que a gente fala para essa pessoa, para ela poder estar fazendo uma alimentação adequada e ter o resultado que ela quer? A gente trabalha com a dieta. O que é a dieta? A dieta é algo calculado, ela é específica para as necessidades daquela pessoa. Então, a gente vai olhar, você é adulto, você pesa tantos quilos, você tem tanto de altura, e eu avalio o seu gasto. Você faz atividade física ou não? E aí, baseado nisso, com relação aos seus hábitos, eu trabalho com uma dieta específica para as suas necessidades, que aí vão atender as suas demandas. Sim, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que a melhor maneira de você seguir uma dieta, faz um acompanhamento, vai numa nutricionista, um nutricionista, faz um acompanhamento que ela tem capacidade, tem conhecimento para estar indicando o que é melhor para você. Eu estou falando isso porque hoje em dia a gente tem excesso de informação através do celular. Demais. E às vezes até pessoas, né, pessoas assim, que têm um conhecimento no ramo, mas o que tem de informações até contraditórias, você vai passando na rede social e vai vendo
a pessoa tem um excesso de informação e às vezes segue, acata aquele acompanhamento lá que foi informado. Então, assim, a melhor maneira é procurar um nutricionista. A nutricionista vai ter uma conversa íntima, entre aspas, com você, o seu modo de viver, os seus hábitos, né? E o que você está querendo para ela estar trabalhando isso com você. Então, eu conheço pessoas que seguem dieta ali, às vezes, igual você falou, pode ser uma falta de um nutriente, né, que pode estar trazendo sérios riscos para a saúde, né? Sim, Renato. E fazendo um adendo aqui com relação a esse quesito aí, dieta, eu gostaria assim, de deixar bem claro de que o nutricionista, ele tem várias atribuições, né? Mas dentro das atribuições legais, o nutricionista é o único profissional que tem como atribuição privativa. É só ele que pode fazer isso, que é a elaboração de dieta. Então, isso está legalizado na nossa lei, na nossa normativa. Então, se você precisa de uma dieta, você tem que procurar um nutricionista. Sim. Muito bom. E uma má alimentação também pode trazer até doenças, né, Letícia? Com certeza. O que acontece? Quando a gente tem maus hábitos alimentares, não só isso, o sedentarismo também, né, pode ocasionar em doenças. E, assim, a gente fala muito de doença, mas a gente tem a questão dos problemas de saúde, né, Renato? Sim. Que às vezes não são caracterizados como doença, mas a pessoa vive uma péssima qualidade de vida. Sim. E aí a gente entra, assim, nas questões, né? Por exemplo, eu tenho problema estomacal, eu tenho dor de estômago, eu tenho azia, gastrite, refluxo, ou meu intestino não funciona direito, meu intestino é mais preso, ou eu tenho muita diarreia, eu não sei o que é isso, ou eu tenho dores no corpo, e por aí vai. Então, às vezes, os sintomas nem são doenças, mas aquilo está intimamente ligado com a alimentação, Renato. E a gente consegue tratar e curar tanto os sintomas quanto as doenças que são desencadeadas por isso. Muito bom. Agora, para o pessoal de casa que quer emagrecer, quer fazer uma dieta para emagrecer, como que é? O que é necessário para ter uma dieta assim, para emagrecer, para ter uma perda de peso, né? Sim. Primeiro de tudo, né, a gente tem que avaliar o que essa pessoa está comendo, né? Como que é o dia a dia dela, a rotina, os horários, né? E verificar, será que essa pessoa consome fibras, né? Alimentos in natura, né? Que a gente sempre fala e vai continuar falando, que são os vegetais, né? As verduras, os legumes, as frutas, os alimentos integrais. Será que essa pessoa consome esse tipo de alimento? Porque eles são importantes, porque eles têm baixa caloria, né? Baixa densidade calórica. E isso ajuda na perda de peso, tá? Então, vamos ver. Será que ela está consumindo ou não? Será que ela consome mais alimentos que são fritos, né? No almoço eu faço um franguinho frito, né? Uma carne lá, um bife com gordura. Eu gosto de colocar bastante gordura de porco lá no preparo. Ou, né, nos meus lanches eu estou comendo muito biscoito de pacotinho, né, ou outro alimento processado, ou eu gosto de comer muita pizza à noite, lanches, né, que a gente fala, salgadinho. Para um lanche, muita gente acaba comendo salgados em lanche, isso também não é legal. Às vezes substitui até o almoço, dependendo, né, da agitação do dia a dia da pessoa. Ela substitui o almoço com comer um salgado. Justamente, refrigerante. Né? Nessa correria que a gente vive no dia a dia, a gente acaba optando por coisas práticas e rápidas. E para você ter uma alimentação saudável, você também precisa se planejar. Eu acho que hoje meu dia vai ser mais corrido. Será que eu não posso fazer uma marmita e levar para o meu serviço? E aí eu vou evitar estar comprando alguma coisa que não é tão bacana assim, né? Sim. E você falou da má alimentação. Cite um exemplo aí que você já, né, na sua experiência aí, você já ouviu alguém de uma alimentação além desses salgadinhos, dessas coisas tudo, né? Mas a má alimentação diária. Diária. O que seria? Cita um exemplo.
Por exemplo, uma má alimentação é a pessoa inserir na rotina dela alimentos mais gordurosos, vamos supor, isso que a gente já chegou a comentar, né? Então, todo dia consumir frituras não é legal, isso altera colesterol, né? A pessoa ganha muito mais peso por causa das calorias ali naquela alimentação. Sal em excesso não é legal também, gente. Então, assim, o hábito de colocar sal nas coisas, na salada, ou fazer uma comida mais temperada, usando temperos prontos, às vezes, sabe, aquele sazon, caldo quinor, né, que são muito saborosos, porém, não são tão interessantes, porque eles azeite. No caso, pôr só o azeite seria menos... Maravilhoso. Quando eu oriento meus pacientes com relação a temperar salada, né, que às vezes a pessoa não gosta muito de salada, mas ela quer, né, comer uma salada, só que ela não gosta. O que ela vai fazer? Ela pode colocar um limãozinho, né, um vinagre, um azeite, né, um chimichurri ali, em pó, alguma coisa que dê um saborzinho para que ela consiga comer aquela salada. Ou até mesmo um molho de iogurte natural, que a gente tem várias receitas saudáveis que dá para fazer também. Ah, legal. E é importante também, igual você falou aí, né, uma alimentação para emagrecer, a pessoa faz um exercício físico também, né? Com certeza, Renato. Quando a gente faz atividade física, a gente aumenta o nosso gasto calórico. E aí, o que vai acontecer? O corpo vai começar a utilizar as reservas também, que estão depositadas na forma de gordura. Então, aquela gordurinha na barriga, aquela gordurinha no braço, né, que você está cansada, que você quer se livrar dela. Só que como que você vai fazer? Só com alimentação? É possível, porém, a gente sempre fala, para você ter um resultado efetivo, associar alimentação saudável com atividade física. Aí você vai ter perda de peso, vai ter ganho de massa muscular, definição, e isso é muito bacana. E uma coisa também anteriormente eu entrevistei um psiquiatra, a gente falando um pouco das doenças mentais, a gente nem estava falando especificamente com ansiedade, mas tem vários modos de expressar uma ansiedade. No caso, a alimentação, aquela beliscadinha em alguma coisa, ou fazer uma coisa que não faz bem, né? A ansiedade também colabora muito com isso. Tem gente que fica ansioso e começa a comer desesperadamente para tentar reduzir essa ansiedade, né? Justamente, Renato. O que acontece? A pessoa ansiosa, ela precisa suprir aquela necessidade de satisfação e de bem-estar. E a comida, ela acaba sendo essa fonte de bem-estar, né? Quem que não gosta de comer uma comida gostosa, que traz uma sensação boa? Só que o ansioso, ele está buscando em várias coisas esse bem-estar no corpo dele e na mente, né? Então, a gente vem com as compulsões, às vezes. Eu vou comer sem nem pensar o que eu estou comendo. E aquela compulsão, você vai comendo quantidades enormes, né, de alimentos e de calorias, consequentemente, que vão fazer a pessoa engordar, vão fazer a pessoa ficar mais deprimida também, ela tem um pico de dopamina, né, que é um hormônio do prazer, quando ela está comendo, só que logo depois que ela termina de comer, ela tem uma baixa de dopamina muito grande, e isso gera o quê? Tristeza, insatisfação. Então, a forma de tratar a ansiedade, né, a gente tem que combinar ela também, Renato, com o acompanhamento do psicólogo, tá? E do nutricionista para orientar nesses momentos de compulsão, né? O que eu faço? Eu fico agoniado, o que eu vou comer, né? Para eu poder me sentir bem. Então a gente está aí para ajudar também nesse sentido. É isso mesmo. E agora é importante também que tem aquele churrasquinho mensal que às vezes reúne os amigos, né? Tem aquela picanha com a gordurinha que é muito bom, e tem pessoas que falam, eu não posso porque eu tô com colesterol alto, tô comendo bastante como que fala, gordura, mas o interessante é que o que provoca
você pode me corrigir se eu estiver errado, assim, um colesterol alto, né? O que a pessoa... Porque, na verdade, é necessário a gente ter a gordura também, né? Ingerir a gordura. Com certeza. Mas a pessoa acha que esse mal que está fazendo é no churrasquinho de final de semana ou de 15 dias. Mas, na verdade, é alimentação diária, né? Isso. A gente, né, quando a gente faz uma orientação, né, para o paciente sobre alimentação saudável, a gente não precisa excluir todos os alimentos da dieta. Então a pessoa ela tem o direito, né, ela pode também consumir o churrasquinho, né, se ela gostar no fim de semana. Só que a gente vai orientar com relação à quantidade também, né? Isso é importante. Às vezes a pessoa vai tomando uma cervejinha, vai comendo e não tem noção do tanto que comeu. Então ela pode sim, tá, Renato, tá consumindo esses alimentos que ela gosta, né? Um bolo, até um doce no fim de semana, ou até durante a semana, se ela sentir necessidade, mas a gente acaba orientando também a quantidade, porque isso interfere muito, tá? No resultado. E são doenças virais comuns, né? Assim, a gripe, o resfriado, a pessoa às vezes resfria também com a mudança de tempo, temperatura. Tem uma alimentação adequada para cada tipo de doença. Por exemplo, quando a pessoa está gripada, continua a mesma ou reforça mais a questão da vitamina C? Como que é? Tem tudo... Gripe, resfriado, né? Então, essas condições, o corpo está com uma imunidade um pouquinho mais debilitada, né? Então, adquirir uma virose, o sistema imune já tem que estar mais ativo para poder combater isso. O que a gente vai orientar? Para estimular o sistema imune a ficar mais fortalecido, ingerir bastante líquido, tá? Que isso ajuda no funcionamento também das nossas células. Aumentar a ingestão de nutrientes como um todo, vitaminas e minerais, mas a gente tem alguns que são muito importantes nessa parte da defesa, por exemplo, a vitamina C, que a gente acha muito limão, laranja, acerola, vegetais verdes, tá? A gente tem muita vitamina C aí. Gosto muito também do chá de alho. Amo, ele é maravilhoso. O alho, ele é antiviral. Então, se você puder estar utilizando esse chazinho quando você estiver resfriado, usar uma cúrcuma, um própolis, é muito bom. E a gente pode estar suplementando também algumas vitaminas e minerais. A vitamina D ela é excelente também para a imunidade. Hoje em dia a gente tem uma pandemia de deficiência de vitamina D, que as pessoas às vezes nem sabem. Então, no caso, vamos supor, a pessoa precisa desses... vitamina D, vitamina... né? Vitaminas, aí a pessoa não sabe qual alimento que tem essas vitaminas que eu posso ingerir. Ela, no caso, tem como ou precisa procurar um nutricionista. A vitamina D... Ou no próprio atendimento, se for atendido, né, no clínico, como que é? Como que a gente vai descobrir se você precisa de vitamina D, Renato? Você vai fazer um exame de sangue, né? No exame de sangue eu vou ver lá se ela está baixa ou não. Se você precisar repor, né, a gente, tanto nutricionista quanto médico, pode prescrever vitamina D, tá? Para você suplementar na sua dieta, né? Ou a gente orienta o quê? Não tá tão baixa, mas o que eu faço para ela ficar boa? Só através da alimentação já é o suficiente no caso? Aí que é o detalhe, nesse Renato. Caso. A vitamina D, a melhor forma da gente ter ela aumentada no nosso corpo é através da exposição solar. Tá? A gente não tem um alimento que seja assim riquíssimo em vitamina D que vá aumentar esses níveis. A melhor forma é a exposição solar. Só que as pessoas, elas estão muito tempo trabalhando em ambientes fechados, né? Numa sala, e não se expõem ao sol. Então a vitamina D tende sempre a cair e ela não repõe, não se expõe ao sol. Então a gente precisa realmente realizar exames periódicos para avaliar se não está tendo alguma deficiência nesse sentido. Sim, tá? Que aí seria, no caso, uma vitamina através de comprimidos. Isso, são comprimidos, cápsulas, né? Que a gente compra em farmácia ou manda manipular também, tá? E a dose específica de acordo com a deficiência, tá? Conversa tá muito boa, gente. Aqui, então vamos falar aqui... O que é o IMC? Que o IMC é importante, né, na área da nutrição. Você pode explicar um pouquinho para nós? O IMC é uma das ferramentas mais importantes que a gente usa na nutrição,
para fazer um diagnóstico nutricional. O que é isso? O IMC é o índice de massa corporal. O IMC é uma fórmula, né, que eu pego o peso, então eu vou pesar você, Renato, vou medir sua altura. Inclusive, nesse momento, o pessoal de casa está vendo uma nutricionista medindo, né? É medindo que fala? Medindo o IMC? Aferindo. Aferindo o IMC de uma pessoa. Mas pode continuar. Então tá. E aí, é o seguinte, o que a gente usa? A gente usa os dados de peso e altura. E aí eu vou pegar o peso e dividir a altura, né, em metros ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, o IMC nada mais é do que um índice, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí eu tenho as faixas, né, de normalidade para essa pessoa. Por exemplo, um adulto, né, você, um adulto, eu uso a faixa de 18,5 a 24,99, que é uma faixa de IMC adequado para uma pessoa adulta. E aí eu vou ver se seu peso tá de acordo com a sua altura, tá? Depois eu vou querer você medir o meu. Isso aí, nós vamos medir. Por exemplo, se tiver acima de 25, de 25 a 30, aí essa pessoa já está com sobrepeso. Acima de 30, a gente já tem obesidade, tá? E aí a gente vai começar, né, a verificar mesmo como é que está a alimentação dessa pessoa, porque ela precisa de uma ajuda para reduzir o peso corporal. Da mesma forma, Renato, o que acontece? Se tiver abaixo de 18,5, essa pessoa está baixo peso. Sim. E aí é outro problema que a gente precisa tratar, né? O baixo peso também pode estar ligado à falta de nutrientes, à desnutrição, né? E por aí vai. E pode ser, assim, sintomas de alguma doença também que abaixa o peso, né? Sim, né? A gente tem que, assim... Assim, você mantendo a sua vida normal, a alimentação normal, e de repente o seu peso vai abaixando. Começa a cair. Aí é um alerta, né? Com certeza. É um alerta, né? Se você tiver um emagrecimento de peso repentino, né? Uma quantidade, por exemplo, 10% do seu peso corporal você perde em poucos meses... Isso já é um alerta, porque a gente vai ter que investigar, o médico vai investigar se está ligado a alguma condição de saúde, alguma doença. A gente tem os cânceres, eles estão muito ligados à perda de peso, né? Os problemas intestinais. No caso, às vezes a gente ingere carboidratos, né? Essas coisas assim... tudo vira glicose no nosso sangue ou tem alguns, não sei, alguns itens que não viram glicose ou tudo que a gente ingere vira glicose? Não é tudo que a gente ingere que vira glicose. O que a gente fala? O nosso corpo, ele tem um processo que é o processo de digestão, né? Quando a gente come os alimentos a gente começa a digestão pela boca, a gente tem que mastigar direitinho, né? Aí chega no estômago tem a digestão de proteínas ali, depois passa para o intestino, continua digerindo mais um pouquinho e lá é absorvido. Só que o alimento ele só é absorvido quando ele está bem pequenininho, em partículas minúsculas. E aí, essas partículas minúsculas que são glicose, aminoácidos, ácidos graxos, são derivados dos nossos alimentos. E o que vira glicose? São os alimentos que têm carboidratos, por exemplo. Só seria então carboidratos? Os carboidratos que são a fonte de glicose na nossa dieta, né? Aí o que a gente vai observar no dia a dia que podem fornecer glicose pra gente? Pães, tem carboidrato que vai ser digerido e virar glicose, e aí vai para a corrente sanguínea e vai aumentar a glicose no sangue, tá, gente? Pães, as massas, né? A gente tem o macarrão, a gente tem o arroz, a gente tem os biscoitos à base de farinha, de trigo, a gente tem o bolo, tudo que vai, esse tipo de alimento, né? Esse tipo de que são ricos em amido, eles vão aumentar a nossa absorção de glicose, mas não que você não possa comer isso, tá? É tudo dentro de um contexto de alimentação adequada. Por quê? Porque a glicose é importante para a gente produzir energia, para a gente se manter vivo e ativo. E às vezes muitas pessoas acham que glicose já vem açúcar. Não necessariamente açúcar, igual, né, a Letícia falou aqui, tudo que tem carboidrato, né? Pessoas que às vezes têm diabéticos, aí vê que
né, assim, a taxa de glicose no sangue está baixa, não necessariamente o açúcar, mas o carboidrato, o pão, né? Sim, vira açúcar depois. A massa, né? Bolo. Vira glicose, né? Sim. Ah, beleza, muito bom. E aí, né, só fazendo um adendo, né, Renato? A questão do açúcar, né, no sangue é muito importante, principalmente para o diabético, né? Que ele tem que fazer um controle dessa ingestão de carboidrato. Não só do açúcar em si, né, do açúcar de adição, mas também desses alimentos que contêm carboidrato que vão virar açúcar e vai aumentar a glicose no sangue, tá? Sim. E a pessoa, assim, que pratica atividade física, exercício físico, faz uma academia, faz a caminhada, corre. Essa pessoa que sempre, né, faz um exercício físico, pode ter uma alimentação de um atleta ou é diferente? Um atleta já profissional, é diferente. Com certeza. Um praticante de atividade física, né, que sou eu, você, que faz assim, faz uma caminhada, uma corrida 2, 3 vezes na semana. Não é uma dieta tão rigorosa igual um atleta, não. Um jogador de futebol, por exemplo, não. que tem nutricionista nos clubes, né? Porque as necessidades dos atletas, elas são maiores. Então, a quantidade de calorias, de proteína que eu tenho que dar para um atleta é, às vezes, até 3, 4 vezes maior do que uma pessoa, né, que tem uma vida mais tranquila, né, que pratica uma atividade física normal, cotidiana. Então, é diferente, igual eu te falei, toda dieta, ela é planejada para a necessidade da pessoa. Então, a dieta de um atleta, ela vai ser específica para as necessidades daquele atleta, né? Por exemplo, a gente tem os atletas os fisiculturistas, vamos supor. Sim. Eles precisam de um ganho muito grande de massa muscular. Então, a gente associa atividade física, que precisa muito, né, para ter esse ganho de massa, mas também a dieta certinha para ele ter ganho de massa e definição. Muito bem. E aquela pessoa sedentária, quando eu falo sedentária, é que não pratica exercício físico. É aquela pessoa que trabalha o casa, sofá, né? Tem uma alimentação que possa, pelo menos... Qual que seria uma alimentação dessas pessoas que não pratica nada? Que não pratica. Aí a gente vai na base da nutrição. É uma alimentação equilibrada e saudável. O que é isso? Eu vou ver, né, pela sua altura, pelo seu peso, seu gasto, quanto que você necessita por dia. E aí eu vou orientar o quê? O que eu sempre oriento para as pessoas. A base da alimentação: verduras, legumes, frutas, alimentos ricos em fibra, sim, aveia, as sementes, pão integral, tudo que foi integral, né, é interessante. E aí carnes na proporção correta, gordura na proporção correta. É uma dieta saudável, né? E nutrientes, o que são nutrientes, Letícia? A gente já acabou falando um pouquinho deles aqui, né? Sim. Nutrientes são substâncias que existem nos alimentos e que a gente necessita para a manutenção do nosso corpo saudável. O que são os nutrientes? São as gorduras, né? Que a gente falou, os lipídios, os carboidratos, que a gente também falou neles, as proteínas, as vitaminas e os minerais. E todos eles vão estar contidos nos alimentos. E todo o corpo precisa de um pouco de tudo disso. O corpo necessita, porque a gente não produz isso. A gente adquire, sim, através da alimentação. E tem algum nutriente assim que, não, esse nutriente não é, né? Todos são benéficos à saúde. Todos são importantíssimos, por isso o nome nutriente, né? Sim. Então eles estão trazendo algo para construção do nosso corpo, para manutenção do funcionamento das nossas células, né? Então eles todos são importantes, lógico, dentro da necessidade de cada um. Muito bem. Depois, gente, eu vou pedir permissão aqui. A gente está no restaurante, nós vamos almoçar, né? Então vou pedir para ela fazer o meu prato. Pode deixar. A minha alimentação depende da Letícia, tá? Vamos.
gente, fiz o prato do Renato, tá? Então, no prato do Renato, o que eu procurei colocar aqui? Bastante salada, né? Tentei fazer pelo menos meio prato de salada. Coloquei alface, coloquei cenoura raladinha, beterraba, brócolis, couve-flor, vinagrete, tá? Bem diversificado. E as fontes de carboidrato, no caso o arroz e o purê de batata. E as proteínas, no caso o feijão, o ovo, né, que ele já até comeu aqui, e o frango como fonte de proteína. Mas em casa vocês podem variar, não precisa ser frango todo dia, né, gente? A gente pode comer uma carne de boi com menos gordura, né? Tira a gordura antes do preparo. O frango você retira a pele antes do preparo. Ovo a gente pode estar comendo cozido, né? Ou na forma de omelete ou mexido. Peixe também cozido, de preferência, tá? E vamos tentar sempre fazer alimentos na forma mais cozida, evitando as frituras, tá? No nosso dia a dia. Não é que a gente não possa comer fritura, a gente pode sim. Porém, evitar, né? Deixar para ocasiões, né, mais especiais. Na nossa rotina, procurar fazer um prato bem saudável, né, bem colorido, porque isso remete à quantidade de nutrientes, né? Quanto mais colorido, mais vitaminas, mais minerais, mais nutrientes, mais saúde. Tá bom, gente? A Letícia vai também fazer uma avaliação de alimentação, né? De algumas pessoas aqui, e para a gente entender um pouco de qual seria, né, a melhor em casa. Então, a gente aqui tem um exemplo aqui de 2 pratos, né, aqui do self-service. E nesse caso, a gente observa que a gente tem alimentos, né, mais ricos em frituras, né, que são os fritos, a batatinha, né, a carne, a gente tem o jilozinho frito e a gente tem um pouquinho de salada, né? Essa saladinha, né, que bom que ela está presente, mas ela poderia estar numa quantidade um pouquinho maior, né, para estar fazendo esse prato um pouquinho mais saudável. A gente observa também a presença do arroz, do feijão, né, nos pratos. Isso é bom, isso é importante, porque são alimentos saudáveis, a gente tem na dieta do brasileiro, é bacana. Só que a gente orienta sempre aumentar a quantidade de verduras e legumes na dieta. E se a gente puder estar colocando diariamente, né, no nosso prato, né, pelo menos meio prato de salada, evitar alimentos fritos. A gente pode comer alimentos fritos, mas de vez em quando, fim de semana, como é hoje, né, hoje é um sábado, então as pessoas, né, podem comer um pouquinho, né, uma quantidade um pouquinho menor, mas tá liberado, a gente não precisa proibir de tudo, tá joia, gente? O almoço, a janta, não tem problema ter a mesma alimentação, tanto no almoço quanto na janta. No mesmo dia? Não, no mesmo não tem dia problema. Não, né? Tendo uma alimentação balanceada ali, com legumes, verduras, fruta. As pessoas têm dificuldade, às vezes, né, pode ser até repetido mais dias, né? Mas tendo uma alimentação. Porque é bom variar também, né? Para não dar aquele enjoo, né? A gente orienta variar, né? Pra gente estar variando os nutrientes ingeridos ali também. Mas não tem problema, você fez o seu almoço e depois consumir ele no jantar, não tem problema nenhum. Igual você falou que é muito importante também, alimentos integrais, seja pão de forma, né? O que for. Engraçado, mas o pão francês, ele não enjoa. E o pão de forma, com o tempo, você tem que estar variando, né? Porque é bom que você falou isso, impressionante, né? Esse pão francês que eu adoro, né? Então, a gente tem a opção até integral do pão francês. Algumas padarias fazem, tá? Seria uma opção mais saudável dele. E o pão integral, se as pessoas não gostam dele, gente, não tem que ficar comendo pão integral também não, tá? Não é uma coisa, eu só vou emagrecer se eu comer pão integral. Não é assim. Fica com aquele trem na cabeça, né? Não, até porque o pão integral, ele acaba sendo muito processado. Então, ele tem muitos aditivos, conservantes, tá? E a gente trabalha com estratégias para modificar um pouquinho isso. Às vezes, né, o pão francês associado a outros alimentos integrais, mais fibra nesse café da manhã, tá? Para a pessoa também comer o que ela gosta. Frutas também, né? Muito bom no café da manhã. Maravilhoso. Recomendo
Fruta, a gente sempre tem que trabalhar com várias porçõezinhas ao longo do dia. Então, no café da manhã você come uma fruta, às vezes no lanche da manhã também. Após o almoço, super recomendo. Nos intervalos, né, das refeições. Sim, nos intervalos. Após o almoço, por exemplo, se você consumir um alimento rico em vitamina C, uma laranja, né? Aí ela vai ajudar até na absorção do ferro da dieta. Então é bacana estar fazendo essa inserção da fruta também no pós-almoço. Sim. E a pessoa que faz academia, é importante também você ingerir carboidratos antes e após, né? Como que é? Então, a gente tem um tempinho, né, para consumir o alimento antes, para ela também não ficar muito cheia e atrapalhar na atividade física. E a gente gosta de orientar o carboidrato complexo, que a gente fala, que tenha mais fibra. Então, eu posso consumir, por exemplo, uma vitamina de fruta com aveia, ou mesmo um pão integral com um queijinho 1 hora antes ou até meia hora antes da atividade física, para estar fornecendo energia também, para a pessoa não ficar muito fraca. Letícia, nossa, mas depois da academia bate uma fome. Sim. Como que eu faço? Porque eu não resisto. Depois da academia a gente tem que comer também, tá, gente? O que as pessoas gostam, né? E o que eu gosto de orientar também? Faça uma alimentação um pouco mais completa, né? Então, se você quiser, se seu horário de academia é 6 horas, vamos supor, 5h30, 6 horas da tarde, né? Que muita gente acaba fazendo pós-horário de serviço. Aí você malha até umas 7 horas, mais ou menos. Aí você chega em casa, você pode realizar o seu jantar. Você não precisa ficar sem comer nada. Você necessita para repor também os nutrientes para o crescimento muscular. Então, a gente vai fazer uma refeição mais completa. A gente pode comer a salada, a gente pode comer a carne ou ovo. E a gente pode diminuir um pouquinho no carboidrato. Não precisa excluir ele não, tá? A gente vai diminuir para poder fornecer também um pouquinho de energia na manutenção do corpo. Mas tudo na quantidade certa para cada um, né? O seu objetivo. Verdade. E qual que é, assim, o recado que você dá para o pessoal de casa, né? Desse assunto tão importante e que o nosso corpo necessita, né? Sem o alimento, né, a gente adoece, né? Sim. Então, qual que é o recado que você pode estar dando para o pessoal de casa aí do Momento Saúde? Então, gente, eu queria deixar um recado que é o seguinte, que a alimentação é a base de tudo. É a base da nossa saúde ou da nossa doença. Que através dela, a gente pode ou ficar saudável ou ficar doente. Então, a gente precisa ter um olhar mais especial para poder a gente conseguir direcionar nossa qualidade de vida. Né? Se você tiver dúvida, procura um profissional, procura um nutricionista, que ele é o profissional mais capacitado para te orientar com relação à sua alimentação. Se você tem diabetes, pressão alta, ou triglicerídeo alto, colesterol, problema de estômago, de intestino, ou outra doença mais grave, uma doença renal também, você precisa da ajuda de um nutricionista, porque ele vai conseguir te orientar o que você vai comer, o que você pode, o que você não pode, né? Tudo na medida certinha. E deixar esse recado, Renato, que a nossa alimentação, sem ela, a gente não é nada. A gente precisa cuidar dia após dia para a gente estar com qualidade de vida, não doença. Tem uma parte na Bíblia, eu não sei exatamente onde, que Jesus fala: a vida não é mais do que o alimento e do que as vestes. No caso seria roupas, né? Certo. Para você ter uma alimentação saudável, você não vai ter doença, né? Justamente. Tendo hábitos saudáveis também. Né? Você vai ter um envelhecimento mais saudável. Sim. Que a gente frisa muito isso. Envelhecer com qualidade de vida e não envelhecer doente, com diversas limitações. E a alimentação saudável, a nutrição, ela ajuda muito nisso. Você ter qualidade de vida, tá? E se você me permite também, Renato, sim, mais um adendo, que a gente gosta de trabalhar não só com a alimentação. Às vezes eu trabalho muito com o médico junto, então a gente faz pedido de exame. Atualmente você está atuando aonde? No SAD? No SAD. Eu trabalho no Serviço de Atenção Domiciliar do município de Teixeiras. Então a gente atende pacientes com mais limitações, né, de saúde, e a gente tem um olhar assim muito atento na parte de exames. A gente verifica
aquele perfil todo da pessoa. A gente avalia vitaminas, a gente verifica se precisa fazer alguma reposição nutricional, se precisa de um nutriente, de um suplemento, né, completo. Então, se você tiver dúvida, se você não está bem, ou você só quer saber como você está, procure um médico, procure um nutricionista, porque ele vai te ajudar nisso, tá? Ele vai te ajudar a ver se você está bem de fato. Ah, beleza. Aqui, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceitado Obrigada, Renato. o meu convite, tá? O convite do Momento Saúde e da TV Caravelas. Espero que você volte mais vezes para a gente, né, abordar temas muito importantes. Eu que nessa agradeço, área. Renato. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Aí, se você puder, me permite dar esse último recadinho. Eu queria convidar vocês, gente, a estarem acessando o nosso Instagram, o Instagram da minha clínica, a clínica Viva Mais, viva.maisclínica no nosso Instagram, tá? Lá vocês vão aprender um pouquinho sobre nutrição, sobre outras áreas da saúde, que a gente tem psicólogo, a gente tem fisioterapeuta e a gente vai estar passando informações de saúde como um todo. E mostrando para vocês, tirando dúvidas também no que for importante, né, para cada um. A gente quer levar para vocês também essas informações, e se tiver precisando de algum atendimento, a gente está à disposição, é só entrar em contato, tá? Obrigada, Renato. Então, o Momento Saúde fica por aqui, tá? Até a semana que vem e tchau, tchau. Tchau, gente.